Você já parou para pensar? E se a Terra fosse metade solo e metade água? Mas não do jeito que ela é hoje, com aproximadamente 71% da superfície coberta por oceanos e apenas 29% de terra firme. Eu tô falando de uma divisão realmente equilibrada, meio a meio, 50% água, 50% terra. Como se alguém tivesse desenhado o planeta com régua e compasso, bem caprichado, simétrico, quase artificial. Parece uma ideia simples, até meio boba de imaginar. Mas se a gente olha com calma, percebe que isso mudaria absolutamente tudo. O clima, os ecossistemas, a vida animal, a maneira como os humanos se desenvolveriam, como as culturas seriam formadas e até a forma como nós, hoje, enxergaríamos o nosso próprio planeta. Ele não seria mais o famoso planeta azul, porque o azul perderia espaço, mas também não seria totalmente verde ou marrom, já que a água ainda teria uma presença marcante. Talvez chamássemos de planeta bicolor, meio azul, meio verde, como uma esfera dividida entre dois mundos diferentes convivendo lado a lado. Agora, feche os olhos por um instante e tente imaginar um mapa-mundi nesse universo alternativo. Esquece aqueles oceanos gigantes ocupando 2/3 da superfície da Terra, como o Pacífico, que sozinho já cobre quase 1/3 do planeta. No lugar deles, a gente teria mares muito menores, até mais rasos em algumas partes, enquanto os continentes se esticariam e ocupariam muito mais espaço. O Atlântico, por exemplo, poderia ser apenas um mar interno. Talvez houvesse supercontinentes conectando regiões que hoje estão separadas por vastas massas de água. A América poderia estar colada na África de novo, como na época da Pangeia. A Ásia poderia se expandir até áreas que hoje são puro oceano aberto. E a Oceania talvez nem existisse como arquipélago, poderia estar ligada a algum bloco continental gigantesco. Seria uma geografia totalmente diferente, e com isso mudaria também a nossa noção de espaço, distância e até de fronteiras naturais. Viagens que hoje levam semanas de barco poderiam ser feitas em poucos dias por terra. Conectar povos e civilizações seria muito mais fácil, mas isso também traria novos problemas. Talvez guerras e disputas fossem ainda mais frequentes, já que haveria muito mais contato direto entre regiões que antes estavam separadas por milhares de quilômetros de água. Mas espera aí, você acha que isso seria bom? Porque a primeira impressão é: mais terra significa mais espaço para construir cidades, plantar alimentos, explorar recursos naturais, extrair minérios, criar animais, espalhar civilizações. Parece incrível, né? Uma espécie de paraíso para a expansão humana. Só que calma, porque tem uma grande pegadinha nesse raciocínio. A água não está lá só para enfeitar o planeta. Não é só um cenário bonito que dá charme às fotos de satélite. Ela tem um papel fundamental que vai muito além de matar nossa sede ou servir de rota para barcos e comércio. Os oceanos funcionam como o grande ar-condicionado natural da Terra. Eles absorvem o calor do Sol, guardam essa energia e depois redistribuem lentamente através das correntes marítimas, equilibrando a temperatura entre o Equador e os polos. Agora pensa, se a gente tivesse menos da metade da água atual, o clima seria muito mais extremo, menos estável, quase selvagem. O Equador poderia virar um verdadeiro inferno com temperaturas quase impossíveis de suportar, talvez até limitando a vida humana nessa região. Enquanto isso, as áreas polares ficariam ainda mais congelantes, porque não teriam aquela amenizada que hoje vem de correntes quentes com a do Golfo. Você já imaginou a Europa congelada de novo? Tipo uma pequena era do gelo, só porque o Atlântico seria menor e não conseguiria distribuir calor suficiente? Pois é, nesse mundo alternativo, isso seria bem possível. E não para por aí. Reduzir os oceanos pela metade significa reduzir pela metade a biodiversidade marinha. E olha, hoje uma parte gigantesca da vida do planeta está justamente no fundo do mar, nos recifes, nas zonas costeiras e até nas regiões mais profundas e misteriosas que mal conhecemos. Recifes de corais, florestas de algas, regiões abissais cheias de criaturas bizarras. Tudo isso depende de oceanos vastos, profundos e dinâmicos. Se eles fossem muito menores,
talvez milhões de espécies simplesmente nunca tivessem surgido. Isso sem falar no ciclo dos nutrientes e do oxigênio, já que uma parcela considerável do ar que a gente respira é produzido por organismos marinhos microscópicos, como as algas e o fitoplâncton. Ou seja, menos oceano poderia significar até menos oxigênio disponível na atmosfera. Imagina que loucura seria a humanidade tendo que lidar com uma atmosfera mais rarefeita, só porque a superfície da Terra foi cortada ao meio. E claro, isso teria impacto direto e imediato na vida humana. Pensa comigo, uma parte importante da nossa alimentação vem do mar. Peixes, crustáceos, moluscos, algas, todos eles fazem parte da dieta de bilhões de pessoas. Se a gente tivesse menos peixe, menos crustáceo, menos algas, o cardápio do mundo seria completamente diferente. Talvez frutos do mar fossem tratados como uma iguaria raríssima, reservada apenas para os mais ricos, algo digno de banquetes imperiais e não de restaurantes comuns. Quem sabe até o sushi nunca tivesse virado moda, porque peixe cru seria caro demais para estar no prato do dia a dia. As comunidades costeiras que ao longo da história prosperaram graças à pesca, talvez nem existissem da forma como conhecemos. E a navegação, que foi tão importante para a exploração e a troca de culturas, teria um papel bem menos relevante, já que os oceanos seriam menores e muito mais fáceis de atravessar. A humanidade talvez tivesse se tornado ainda mais terrestre, mais voltada para o interior dos continentes do que para as bordas costeiras.